mais uma aula da nossa eletiva. Hoje eu vou estar apresentando para vocês o nosso plano das eletivas, tá? Deixa eu colocar já aqui. Lembrando que a qualquer momento, qualquer dúvida, se vocês quiserem perguntar, o chat está livre, está aberto, tá bom? Então vai estar à disposição de vocês. Vamos lá. Então, dentro daquilo que nós escolhemos, nós temos o Oásis Verde. A eletiva do Escola Estadual Alberto Santos Dumont foi apresentada no Feirão das Eletivas por meio online, onde teve empate. O desempate foi realizado por meio de sorteio. Essa eletiva foi idealizada com a finalidade de conhecer e construir técnicas de recuperação de solo, produção de alimentos sustentáveis do futuro, com o foco de protagonismo, autossuficiência sustentável e na seguridade alimentar. Todos esses tópicos nós vamos estar vendo no decorrer da nossa eletiva, tudo bem? Na nossa ementa, nós temos os objetivos, né? Alguns dos objetivos, ou seja, o cerne da nossa eletiva. Objetivando ajudar o meio ambiente e promover aprendizados de suma importância para a vida e a construção da responsabilidade cidadã, o Oásis Verde foi criado. Para a vida e a construção foi criado. O processo cooperativo na eletiva estará ligado diretamente às habilidades socioemocionais, culturais e incentivando as boas atitudes, protagonismo e autonomia. A eletiva ainda foca na seguridade alimentar de forma sustentável e trabalha com a água como protagonista da vida, tá? Então, todas as nossas iniciativas, todas as nossas ações, elas estarão ligadas diretamente, tá, com essas relações de cooperação, essas habilidades, tá, essa tal autonomia, o protagonismo e essa alimentação de forma sustentável. A água, ela vai ser a nossa promotora da vida em que sentido? Primeiro, sem água não tem cultivo, sem água não tem vida, né? Então nós vamos aprender o uso consciente dela para o cultivo, nós vamos aprender como nós podemos até mesmo tratar essa água da chuva e torná-la potável para o consumo em caso de emergência. Então nós vamos trabalhar esses conceitos que são fundamentais, tá? Não só se tratando de questões ambientais, mas em questão de sobrevivência mesmo, tá bom? Justificativa. A eletiva compreenderá a integração interdisciplinar de inúmeras áreas do conhecimento, como matemática, física, biologia, química e filosofia, indo muito além com as pesquisas e estudos baseados em problemas, para a fundamentação das ações e elaboração dos trabalhos digitais e práticos. Tá? Então, todo esse ponto aqui vai ser trabalhado de uma forma a ser justificada, tá? Vai ser fundamentada para que a gente consiga colocar isso em prática em casa, tá bom? Eu vou dar uma pausa agora de 1 minutinho para que vocês possam fazer as anotações de vocês, que vai ser sempre importante vocês fazerem as anotações de vocês, tá? Então vou dar uns minutinhos aí. Anotem, coloquem as observações, as perguntas, as dúvidas, coloquem tudo, tá? E aí a gente vai trabalhando isso no decorrer das nossas aulas, perfeito? E vai ver mais a fundo, um pouquinho mais à frente. Então, só vou dar uma pausa aqui no áudio, vou deixar esse tempinho para vocês anotarem, para vocês colocarem as observações de vocês. Volto já já.
Bom, já deu tempo para nossas anotações e vamos seguir. Agora nós chegamos em um outro ponto, tá? Que para a gente vai ser muito importante. Com a nossa eletiva, além de tudo que a gente viu que a gente vai estar atendendo, nós teremos também os ODS, tá? O que são ODS? São Objetivos, Desenvolvimentos e Metas, Objetivos e Metas para o Desenvolvimento Sustentável, tá? Que é da Agenda 2030 da ONU. Então, dentre eles, nós temos erradicação da pobreza, que é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Então, nós vamos mostrar que é possível empreender com pouco recurso e em pequenos espaços. Como a gente pode acabar com a pobreza? Não só fornecendo alimento, mas também gerando renda com isso, tá? Porque além da segurança e da seguridade alimentar, nós vamos estar contemplando a seguridade financeira, tá? Estabilidade financeira, tá? Então, todo esse lado de administração do nosso dinheiro, administração financeira, e o entrelaçamento dos ODS e da agricultura sustentável, a gente vai estar trabalhando na nossa eletiva. Aí nós temos o segundo ODS contemplado, que é a fome zero e agricultura sustentável, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável, mostrando como podemos produzir mais em menos espaço, garantindo de forma efetiva a seguridade alimentar do aluno e de sua família, de forma plenamente sustentável, tá? Então aqui a gente vai ver técnicas, formas de tornar isso real, isso possível com pouco recurso, tá bom? Saúde e bem-estar. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Então, nós vamos, né, por consequência das demais qualidades de vida, por meio da alimentação saudável, garantir uma saúde e um bem-estar. É uma consequência, tá bom? Então anotem aí e eu já volto. Só lembrando, né, esses pontos agora vão ser mais rápidos, tá? Espera. Então vão anotando de forma objetiva e a gente vai seguindo. Anotado, vamos seguir. Depois a gente vai estar vendo, tá, pessoal, alguns videozinhos bem pontuais sobre cada uma dessas linhas, cada um desses temas, tá bom? Inclusive sobre os ODS. Então, uma outra ODS que é contemplada, né, por nossa eletiva é uma educação de qualidade, porque a gente vai estar atrelando todos esses conhecimentos com a nossa eletiva dentro da nossa escola, né? Que é assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, tornando o processo de construção e consolidação do conhecimento algo mais significativo para vocês, tá?
Então, ou seja, todos esses aprendizados, eles vão servir literalmente para a vida de vocês. Lembrem, a função da escola é formar vocês como cidadãos, tá? Não é para vestibular, não, não é para Enem, e sim para a vida. Mas nós temos que dar a estrutura para caso você queira fazer o vestibular, caso você queira fazer o Enem, né, para garantir um futuro diferente, né, para vocês, isso possa acontecer. Tá? Vocês tenham um conhecimento básico para tal, beleza? Água limpa e saneamento. Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Produção orgânica e responsável de alimentos garante uma melhor qualidade da água, assim como a estabilidade de seus ciclos. Em algumas séries aí a gente já viu ou está vendo os ciclos biogeoquímicos, né? O ciclo da água, do carbono, enfim. A água é fundamental para a vida. A água é fundamental para a produção, para a nossa existência. Então, um cultivo orgânico, uma produção orgânica desses alimentos, sem a utilização de produtos químicos ou agrotóxicos, enfim, vai garantir que você tenha uma menor contaminação do solo e das águas, tá? E isso vai promover um desenvolvimento totalmente sustentável, alinhado com esses ODS, que objetivam justamente isso, nós termos um futuro, tá? Energia limpa e acessível, garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. O uso de energias renováveis e cada dia mais limpas elevam a produção enquanto garantem a preservação. Então, como que essas energias limpas vêm ao encontro da sustentabilidade? Como nós podemos ter acesso barato, de baixo custo, quanto a ela? Nós veremos também aqui nessa eletiva, tá? E como nós podemos implementá-las. Uma outra ODS, um outro ODS que também atendemos é cidades e comunidades sustentáveis. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes e sustentáveis. A consequência dessas ações com os jovens representa a consciência dos futuros cidadãos. Lembra? Formar cidadãos e de suas futuras ações, melhorando o seu entorno e, por consequência, a cidade e a região. Essas atitudes, quando nós implementamos elas e aplicamos elas em nossas casas, nós estimulamos outras pessoas a também fazerem. E uma vez que um grande número de pessoas fazem em uma região ou município, isso vai propiciar aquelas pessoas, aquela região, aquele município, enfim, uma melhor qualidade de vida, uma comunidade mais sustentável, entendeu? Isso você estimula a alteração climática daquele local, desses microclimas. E tudo é benéfico nesse ponto, tá? E aí nós temos o consumo e produção responsáveis, assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. Veremos que ações simples atenderão este ODS, tá? Então esse ODS vai ser atendido, por exemplo, quando a gente começar a fazer e ver como funcionam as hortas verticais, esses projetos, essas implementações. Nós vamos ver como reutilizar não só PETs e tudo mais, mas pneus, restos de materiais de construção para uma determinada aplicação, tá bom? Então vamos dar mais uma pausinha para vocês copiarem ou anotarem ou fazerem alguma observação e aí nós damos continuidade.
Bom, vamos continuar. Nosso 13º ODS atendido é a ação contra a mudança climática, global do clima, né? Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e de seus impactos. Com a produção de alimentos, preservação da água e de seus ciclos, cidades com cidadãos mais conscientes em suas ações e energias cada dia mais limpas, este ODS se torna a cada aula e a cada ação mais atendido. Então, ou seja, em cada aula que nós tivermos, em cada ação que nós tivermos, nós vamos conseguir atender um pouco mais esse ODS, né? Deixa eu só baixar aqui. E aí nós chegamos aos nossos objetivos, tá? Mais específicos, vamos dizer assim. O projeto de vida dos alunos, no caso vocês, nos levam a idealizar propostas de eletivas que visassem a produção, cuidados com os animais e estabilidade financeira. O filão das eletivas, tivemos um empate entre justamente a produção e a estabilidade financeira, vindo a ser escolhida por sorteio a produção. O que precisamos compreender é que tudo está interligado de forma direta ou indireta. E com esse pensamento, objetivamos, na nossa letiva, trabalhar o empreendedorismo sustentável na geração de renda, noções de estabilidade econômica, o uso de materiais reciclados para a produção de alimentos orgânicos, recuperação de solo para cultivos mais eficientes e sustentáveis, energias renováveis, coleta e armazenamento e potabilização da água da chuva, tá? Que ajudam muito no caso de questões de sobrevivência no futuro, vocês terem esse conhecimento. Conceitos de seguridade alimentar e os direitos fundamentais, tá bom? Depois a gente vai ver cada um desses tópicos de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, uma pausinha para vocês copiarem e a gente segue. Bom, turma, vamos continuar então? Então vamos. Então vamos. Paramos em direitos fundamentais, né? Isso. Então, desenvolver ações solidárias que promovam a transformação social na comunidade local. Então, ou seja, além de a gente desenvolver tudo isso e vocês melhorarem a vida e a qualidade de vida de vocês e da casa de vocês, nós podemos ainda levar esses conhecimentos para o vizinho, né? Nós podemos depois transformar isso numa formação e convidar as pessoas da comunidade para estar dentro da escola, que a gente vai criar uma horta na escola, né? Tem outros projetos de ODS com outras turmas, que a gente vai recuperar o solo, a gente vai plantar, cultivar, né, esses alimentos, colher, e a gente vai fazer algumas culminâncias depois nas eletivas. Então, tudo isso vai estar interligado, né? E aí, além desses conhecimentos que a gente vai estar trabalhando,
a gente vai poder focar também na parte financeira, né? E aí as habilidades desenvolvidas. Quais habilidades a gente vai estar trabalhando dentro da nossa letiva? Que é a primeira, propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade e ou da cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Então a gente vai pegar, fazer essas ações baseado também naquelas que já aconteceram e foram bem-sucedidas, e até mesmo daquelas que não foram, para a gente não cometer os mesmos erros. Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temas das ciências da natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de texto, como em equações, gráficos ou tabelas. A consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informação. Então a gente vai descobrir como buscar fontes confiáveis para busca desses conhecimentos, dessas informações, né? Utilizar diferentes mídias, utilizar textos científicos, ou seja, textos que trazem uma praxe, né? uma prática dessa implementação. Discutir a importância da preservação e a conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta. Até porque os ODS só existem com esse objetivo, na verdade. Então, essa habilidade coincide muito bem com isso. Então, além das habilidades, que é do novo currículo do ensino médio e tudo mais, que são atendidas, nós temos na BNCC, né, que temos as habilidades essenciais de ciências da natureza e delas elencamos aqui. Primeira, investigar situações problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas é, implicações no mundo para propor soluções que considerem demandas locais, regionais, globais e comunicar suas descobertas e conclusões para públicos variados, tá? Então, se vocês quiserem anotar isso daqui, gente, então, além da gente fazer essa busca aqui, quais são os problemas que a gente tem? As situações problemas. Às vezes, principalmente agora na pandemia, nós tivemos escassez de alimentos, nós tivemos dificuldade de trabalhar para ter dinheiro para comprar alimentos. Só que o Brasil é um país riquíssimo, onde temos terras boas, e se não tem, é fácil tratar. As nossas casas têm quintais grandes, nossos muros comportam hortas verticais. Então, se nós soubermos como aplicar esses conhecimentos para uma questão de sobrevivência, é muito mais fácil passar por essas dificuldades, né? E levar a população, né? Levar e comunicar essas descobertas e conclusões aos públicos variados, ou seja, a comunidade em geral, é fundamental para a consolidação desses projetos, tá bom? Então, anotem e depois a gente segue.
Bom, dado esse tempo, vamos dar continuidade então. Outra habilidade: analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional ou global. E ou, né? Aí seria caso do global. Então, na BNCC, encontramos também as 10 competências socioemocionais que estão ligadas, estão presentes em todas as 10 competências gerais. Dessa forma, tendo como base a eletiva Oasis Verde, a mesma desenvolve as seguintes habilidades e competências, né? Habilidades acima e agora as competências aqui abaixo: autoconsciência, consciência social e tomada de decisão responsável, tá? Seguindo, nós temos os eixos, que são os eixos temáticos. A eletiva seguirá a fusão dos seguintes eixos temáticos. Uma vez que se completem em nossa proposta a investigação, pesquisa, desenvolvimento, empreendedorismo e enfrentamento dos problemas locais, regionais, nacionais e mundiais, nós teremos a investigação científica, que nesse eixo os estudantes participam da realização de uma pesquisa científica, que é a própria, né, eletiva, compreendida como um procedimento privilegiado, integrador e de áreas de componentes curriculares. O processo pressupõe a identificação de uma dúvida, questão, problema, ou problema, o levantamento, formulação e tese de hipótese, a seleção de informação e de fontes confiáveis, a interpretação, elaboração e o uso ético das informações coletadas, e a ética é importantíssima, a identificação de como utilizar os conhecimentos gerados para solucionar problemas diversos, ou seja, tornar isso útil, né? E a comunicação de conclusões com a utilização de diferentes linguagens, tá? Então, como a gente vai diversificar essas conclusões e comunicar essas conclusões de diferentes formas e linguagens. Então, mais uma pausinha para vocês fazerem as anotações e seguimos. Lembre-se que as anotações são importantíssimas, tá? Porque é delas que os trabalhos sairão, é dela que a consolidação da nossa letiva ocorrerá.
Bom, vamos retomar as anotações feitas, né? Então vamos lá. Um outro eixo temático, nós temos os processos criativos, tá? Então, dentro dos processos criativos, nós teremos. Neste eixo, os estudantes participam da realização de projetos criativos por meio da utilização e integração de diferentes linguagens, manifestações sensoriais, vivências artísticas, culturais, midiáticas e científicas aplicadas. O processo pressupõe a identificação e o aprofundamento de um tema ou problema, que orientará a posterior elaboração apresentada e difusão de uma ação, produto, protótipo, modelo ou solução criativa, tais como obras, espetáculos artísticos e culturais, campanhas e peças de comunicação, programas, aplicativos, jogos, robôs, circuitos, entre outros produtos analógicos e digitais. Então, vai contemplar justamente os resultados, o material produzido, a divulgação, todo esse processo criativo. Mediação e intervenção social. Neste eixo, privilegia-se o envolvimento dos estudantes em campos de atuação da vida pública, por meio de seu engajamento em projetos de mobilização e intervenção sociocultural e ambiental, que os levem a promover transformações positivas na comunidade. O processo pressupõe o diagnóstico da realidade sobre qual se pretende atuar, incluindo a busca de dados oficiais e a escuta da comunidade local. Então, escutar isso, trazer para essas questões a realidade da comunidade. A ampliação de conhecimento sobre o problema a ser enfrentado, o planejamento, a execução, a avaliação de uma ação social, né, e aí vem o EO, né, ambiental, que responda às necessidades e interesses do contexto. A superação de situações de estranheza, resistência, conflitos intelectuais, interculturais, dentre outros possíveis obstáculos com necessários ajustes de rota. Tá bom? Então, essa mediação de como levar isso para a sociedade, como trazer os feedbacks de volta, também está dentro da nossa interlocução, tá bom?
Anotado? Agora vamos continuar. Empreendedorismo. Esse vai ser o último da aula de hoje, tá? Nesse eixo, os estudantes são estimulados a criar empreendedorismos pessoais ou produtivos, articulados com seus projetos de vida, que fortaleçam a sua atuação como protagonista sua própria trajetória. Para tanto, buscar desenvolver autonomia, foco e determinação para que consigam planejar e conquistar objetivos pessoais ou criar empreendimentos voltados à geração de renda via oferta de produtos e serviços, com ou sem o uso de tecnologias. O processo pressupõe a identificação de potenciais desafios, interesses e inspirações pessoais, a análise do contexto externo, inclusive em relação ao mundo do trabalho, a elaboração de um projeto pessoal ou produtivo em relação ao mundo do trabalho, a elaboração de um projeto pessoal ou produtivo, a relação das ações piloto para testagem e aprimoramento do projeto elaborado, o desenvolvimento e aprimoramento do projeto de vida dos estudantes, tá? Então, esse é o final da aula de hoje. E depois a gente vai entrar aqui, ó, no nosso conteúdo programático, tá bom? O que a gente vai ver, assim, em tópicos, como que vai ser a organização. Perfeito? Então, vou dar mais um tempinho para copiar, vou encerrar essa aula e nós voltamos na próxima.